Vamos continuar agora trabalhando os livros de escrituração. Vale lembrar que nós temos livros de escrituração contábil e livro de escrituração fiscal. Contábil para atender à contabilidade, fiscal para atender o fisco, né? Ou seja, ali a Receita Federal do Brasil, as secretarias de fazendas municipais ou estaduais. Porém, nós vamos ver aqui aqueles principais livros e principalmente aqueles mais cobrados em prova. Alguns já demos até spoiler em aulas anteriores, que é o registro dos lançamentos no livro diário e nas contas do livro Razão. Fechado? Então vamos lá, olha aí, pessoal. O que é que eu vou ter aqui para você? Vamos lá. Livros de escrituração. Então vou começar aqui lembrando, tá? Que eu trouxe aqui principalmente 2 livros. Na verdade, tem um livro diário, tem um livro Razão e eu tenho o livro Caixa. E podemos ter outros livros que a gente vai mencionar aqui. Beleza. O livro diário é o primeiro a gente utilizar, a estudar. A gente já viu que o livro diário, ele registra os lançamentos contábeis com base no débito e crédito, tá certo? Eu vou ter aqui que esse lançamento do livro diário, ele é incluído no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Olha aí, e isso está fixado lá no Código Civil. Show de bola? Excelente, tá? Lembrando que o livro diário, ele tem algumas características. Ele é obrigatório segundo o Código Civil e também as normas contábeis. Beleza? Vamos lá. Ele é um livro principal, porque ele registra os fatos contábeis, que são acontecimentos que ocorrem na empresa e alteram o seu patrimônio. Pronto, é essa a característica de ele ser principal. Comum o livro diário, ele é comum para todas
as empresas. Então, todas as empresas têm como comum o livro diário. E, por fim, ele é cronológico, de dia, mês e ano. Tudo isso já foi abordado conosco. Então, na hora de fazer os registros, eu tenho que primeiro fazer o lançamento do dia 1, depois do dia 2, dia 3 e assim por diante. Então, essa é a ordem cronológica. Eu não posso ter um lançamento do dia 4 de um mês de março, por exemplo, e aí antes de um lançamento do mês de fevereiro. Os lançamentos são feitos de acordo com a ordem cronológica. Então, essas são as 4 características do livro diário. Ele é apresentado ali, né, junto com o balanço patrimonial e DRE, conforme o Código Civil, né, BP, balanço patrimonial, DRE, demonstração do resultado do exercício. Ele é obrigatório, comum, principal e cronológico. Já o livro razão vai fazer o quê? Se o livro diário registra lançamentos contábeis, o débito e crédito do método das partidas dobradas, o livro razão ele registra os valores nas contas contábeis. Show de bola? Ou seja, o livro razão é contas contábeis, o livro diário são lançamentos contábeis. E aí, pessoal, já vem a primeira. Olha, Felipe, eu estou vendo ali 2 palavrinhas, né? Facultativo e obrigatório, estranho. O que é isso? Olha, na verdade é. Então, vejam, a questão do livro razão, meu amigo, minha amiga, na prática, as empresas, elas apresentam o livro razão. Ele é obrigatório. Por quê? Vejam, ao elaborar o balanço, eu tenho que ter um resumo disso, e o resumo disso está nas contas contábeis, está lendo o livro razão. Imagine uma Americanas, e tem 1 milhão de operações no ano da conta caixa. Eu não tenho o livro razão, não tenho a conta caixa sendo ali administrada já diariamente. Eu teria que olhar lançamento por lançamento e identificar o caminho todo e diminuir a conta. Isso é loucura, loucura, loucura! Não dá. Então, por isso que ele precisa do livro razão. Entenderam? Porém, o Código Civil não fez a previsão de utilizar o livro razão. Mas na prática sabe que ele é obrigatório. Então vamos lá. Olha, ele é facultativo segundo o Código Civil, tá bom? Segundo o Código Civil. Ele é facultativo, porém, ele é obrigatório, tá certo? Segundo as normas contábeis, tá? Ou seja, a ITG 2000, que é a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1330 de 2011, tá? Então, segundo essa norma, o livro razão é obrigatório. Ele também é obrigatório segundo o quê? Tá certo? Normas contábeis e também segundo a legislação do imposto de renda para os contribuintes sujeitos
a apuração do lucro real, que é uma forma de tributação do imposto de renda. Então você só precisa saber disso. Claro, dependendo da questão, ele pode cobrar uma ou outra norma, e aí você tem que ter bastante cuidado nessa hora. Fechado? Perfeito? Ok. Então não esquece disso. Nós vamos ver questões para você ver como se comportar em questões nesse sentido. Ele é principal, conforme nós já vimos aqui, ó. Ele é principal. Registra os fatos contábeis, né? E, claro, em cada conta contábil. E ele é sistemático antes de ser cronológico. O que é isso, Felipe? Olha, vejam, lá no livro diário, comprei mercadoria, lança. Depois vendi mercadoria, lança. Depois eu coloco pagamento de salário, lança. Há uma ordem cronológica de acordo com os fatos que forem acontecendo. No livro Razão também há isso. Mas antes de fazer o lançamento na conta, eu organizo eles por conta. Então vejam, antes de ser cronológico, ele é sistemático. Então eu vou ter a conta caixa, a conta bancos, a conta mercadorias, a conta salários e assim por diante. E aí dentro de cada conta, aí eu vou colocando de acordo com a ordem cronológica dos fatos, tá? Então, sistemático quer dizer que organiza organização por conta antes do lançamento na ordem cronológica. Beleza? Perfeito. Por fim, eu tenho um livro caixa. O livro caixa é o quê? Olha, eu vou registrar aí as entradas e saídas de numerário da empresa. Então, muitas empresas pequenas, até se você observar, ele não tem contabilidade em si, ele tem lá um caderno, que é o livro caixa, ele vai dizendo quanto recebeu e quanto pagou, porque é mais fácil, é mais simples de fazer esse controle. Mas aí eu não tenho dívidas e nem valores a receber. Porém, há também um livro caixa, porque eu preciso não só registrar pelo regime de competência os fatos que ocorrem, mas eu preciso controlar o meu numerário. Então, pessoal, é importante destacar o seguinte, aí vocês já entenderam o que é. O livro caixa é registrar as entradas e saídas de numerários. E regra, o que é que eu vou ter? Regra ele é facultativo. Combinado? Porém, ele é obrigatório tá certo? Quando a empresa tem a sua tributação, ou seja, ele é tributado pelo lucro presumido, que é uma forma presumida de tributar a empresa, ou ela é optante do simples. Nacional. Ou seja, ela é uma ME, microempresa, ou EPP, empresa de
pequeno porte, tá? Empresa de pequeno porte. Show de bola? Combinado? Então é isso. Claro. Pessoal, é importante lembrar que eu tenho outros livros. Então, por exemplo, um livro importante que a gente tem, que eu vou adicionar aqui, muita coisa a gente vai mais revisar depois. Eu tenho ainda, ó, o livro de registro de inventário, tá? Que o objetivo é o quê? É controlar mercadorias. Beleza? O objetivo aí é controlar mercadorias, tá bom? Então pronto. Feito isso, a gente vai passando para alguns pontos que a gente vai analisar. Então vejam aí, olha. Pessoal, livro diário, só um resuminho que a gente já falou. Ele é obrigatório, exigido pelo Código Civil, é principal registro de fatos contábeis, é cronológico e é comum para todas as empresas. É importante lembrar que lá no Código Civil, nos artigos 1179 e 1180, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. É o que eu falei, lembra? Eu tenho aí que eles vão apresentar juntamente. Aqui é a DRE, demonstração do resultado do exercício. Aqui é o balanço patrimonial. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, ele não fala em razão, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e o de resultado econômico. Admite-se a escrituração resumida do livro diário. Então, pessoal, o livro diário ele tem lá toda a sua ordem de se fazer os procedimentos. Porém, admite-se a escrituração resumida do livro diário, desde que não exceda um período de 30 dias e sejam relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora do estabelecimento da empresa, da sede do estabelecimento da empresa. Desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados para registros individualizados e conservados documentos que permitam a sua perfeita verificação. O que ele está dizendo? Olha, a escrituração ela tem que ser fato a fato. Porém, admite-se uma escrituração resumida de vários fatos, desde que não ultrapasse 30 dias, sejam de contas numerosas ou então de fora do estabelecimento da empresa, e desde que eu tenha um livro auxiliar, eu não tirei o serviço aqui da escrituração, e eu tenho que ter a documentação comprobatória. Combinado? Eu tenho que ter aí a documentação comprobatória. É isso que ele quer dizer. O que mais? Questão. Olha aí. Acerca da escrituração do livro diário, do livro razão e de seus livros auxiliares de uma sociedade empresária, julgue o item a seguir. No livro diário, a escrituração de contas
cujas operações sejam numerosas ou pode ser feita de forma resumida, com totalização a cada período de 30 dias. É isso, pessoal. Ele admite-se escrituração resumida, desde que sejam contas numerosas ou fora do estabelecimento, e não pode ultrapassar 30 dias. O item está correto. Foi isso que nós estudamos, tá? Beleza? Tranquilo? Continuando, pessoal, o livro diário, ele tem formalidades extrínsecas, que estão ali fora, ou intrínsecas, que estão dentro do livro diário, outro ponto importante. Então, o que é que eu vou ter aí, pessoal? Olha, eu vou ter o seguinte: extrínsecas, o livro tem que ser encadernado, as folhas devem ser numeradas, ele deve ser autenticado, dependendo do tipo de empresa, pela junta comercial, empresas mercantis, ou pelo cartório, registro civil de pessoas jurídicas, no caso, empresas civis. Ele deve possuir termo de abertura e termo de encerramento, são formalidades extrínsecas. Já no caso das formalidades intrínsecas, ele tem que ser escriturados em ordem cronológica, ou seja, nós já sabemos de dia, mês e ano. Ele não deve conter rasuras, borrões, emendas, linhas em branco, entrelinhas ou folhas em brancos. E a escrituração deve ser feita em método uniforme, em língua e moeda nacionais. Fechado? É isso que ele faz, tá? É isso aí que ele faz. O livro Razão, ele nós já vimos, facultativo, mas isso é só segundo o Código Civil. Ele é principal e sistemático, objetivo de organizar as informações. Por ser facultativo, a escrituração do livro Razão não substitui a escrituração do livro diário, pois ambos possuem funções distintas. Nós já falamos que, segundo as normas contábeis e segundo a legislação de imposto de renda, é obrigatório para os contribuintes sujeitos à apuração do lucro real, e também, segundo a ITG 2000, ele também é obrigatório. ITG é a interpretação técnica geral. Utilizamos o razonete como forma de substituir a escrituração do livro Razão, também nós já vimos, já estamos vendo, e os termos de abertura e de encerramento devem ser também apresentados. Aqui é um exemplo de modelo de escrituração aí no livro Razão, tá? Lembrando que isso daqui, na prática, eu coloco a conta estoque de mercadorias. Aí eu tenho, ó, sem a débito, sem a débito, sem a crédito e sem a débito. Aí eu fico com saldo de 100 devedor. Isso é o razonete. Eu falei, é a forma simplificada e prática para fins de concurso do livro Razão. Do livro Razão. Fechado? Combinado? Olha aí, avançando. Questão: a legislação brasileira
determina ser obrigatória a legislação, a escrituração contábil. Por isso, o empresário, a sociedade empresária deve escriturar pelo menos os livros de diário e razão. E aqui eu tenho pegadinhas, pessoal. Por quê? Porque quando ele fala legislação brasileira, ele está falando do Código Civil. E nós vimos que, segundo o Código Civil, só o livro diário é obrigatório. O razão para o Código Civil, ele é facultativo, tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Na prática, ele é obrigatório. O livro caixa, ele registra as entradas e saídas de numerário das entidades, nós já falamos. Ele é regra facultativo, conforme nós já mencionamos anteriormente, aqui a gente está aproveitando para revisar. Ele, regra, é facultativo. Show de bola? Porém, conforme nós vimos, ele é obrigatório para os contribuintes que estejam no regime simplificado previsto aí na Lei Complementar 123 de 2006 ou que optarem pela tributação com base no lucro presumido, tá? E aí, quando eu falo em lei complementar, eu falo em simples nacional, eu tenho aqui as microempresas e as empresas de pequeno porte, tá bom? De pequeno porte. Pronto. Vejam aí. O livro de registro de inventário, nós já falamos, registra aí os estoques, seja de bens de consumo, de mercadorias para revenda ou matérias-primas para produção, quando o levantamento do balanço da empresa. SPED contábil, o que é SPED? SPED é a sigla de Sistema Público de Escrituração Digital, instituído pelo Decreto número 6.022 de 2007. Ele visa condensar em um só sistema a escrituração digital de uma empresa, tanto para atender a contabilidade quanto o fisco, no sentido ali da escrituração fiscal, apuração do imposto de renda e assim por diante. Então, dentro do SPED eu tenho várias áreas. Uma delas é o SPED contábil, que tem a ver com a gente, que é o quê? Que é a versão digital da escrituração contábil tradicional. Então, aquela escrituração do livro diário e do livro razão, agora não serão mais manuais, serão digitais por meio do Sistema Público de Escrituração Contábil, que é o SPED da parte contábil, que nós vamos chamar de ECD, que é a Escrituração Contábil Digital. Então, ele substitui a escrituração em papel para a entrega de um arquivo digital assinado com certificação digital. A partir de 2009, as empresas sujeitas à apuração do imposto de renda com base no lucro real estão obrigadas ao SPED contábil. Em alguns casos, as empresas do lucro presumido também já estão obrigadas a isso. Excelente. Perfeito. Pessoal, o arquivo é transmitido no formato ECD, Escrituração Contábil Digital. As empresas sujeitas ao SPED contábil são obrigadas a transmitir à Receita Federal, em versão digital, devidamente autenticados e assinados digitalmente pelo contabilista e pelos administradores da entidade, os seguintes documentos. Livros. Eu tenho um livro diários e seus auxiliares, se houver, o livro razão e seus auxiliares. E eu tenho um livro balanceios diários, balanços e fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles transcritos.
Então, isso daí é o que é feito na empresa. Combinado? Pronto. Bom demais. Observe o seguinte, pessoal. Se você observar daí, pronto. Observem que as empresas obrigadas à escrituração contábil digital devem entregar o livro-razão, que é o que está aqui. Então, é uma das obrigatoriedades. Pessoal, quais são os objetivos e benefícios do SPED contábil? Redução da burocracia, eliminar livros físicos e autenticação em juntas comerciais, ele já é autenticado. Redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações acessórias, que são enviadas para vários entes. Maior controle e fiscalização, né, por parte da Receita Federal e de outras entidades também. Desculpem. Agilidade no cruzamento de dados fiscais e contábeis. Então, como eu vou ter dados que atendem ao fisco, dados que atendem à contabilidade, quando eu cruzar, isso vai ser muito importante. Transparência e padronização das informações contábeis. Uniformização das informações que o contribuinte presta a diversas unidades federadas. Antes eu prestava informação à Receita Federal, à Fazenda Estadual, à Fazenda Municipal. Por meio desse livro, por meio do Sistema Público de Escrituração Digital, eu já informo tudo para todas essas entidades. Por isso que há uma redução de custos. E disponibilidade de cópias autenticadas e válidas de escrituração para usos distintos e concomitantes. Então, esse é o objetivo. Fechado? Então, vejam, pessoal, ele diz, presta atenção, tá? Beleza? Olha lá. Os benefícios percebidos pela adoção do Sistema Público de Escrituração Digital, benefícios, ou seja, objetivos e benefícios, estão listados a seguir, a exceção de um, assinar, ou seja, que ele quer aquilo que não é benefício desse sistema. Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e fiscais é benefício, então ele quer o que não é o nosso gabarito, tá bom? Olha aqui, cruzamento de dados. Eliminação dos casos de sonegação pela digitalização de documentos. Pessoal, vai ter maior controle e fiscalização, mas eu não tenho como eliminar. Então, a exceção é a letra B. Redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações acessórias. Nós vimos que tem redução de custos, simplificação das obrigações acessórias, uniformização das informações que o contribuinte presta a diversas unidades federadas. Também tem aqui essa informação. E disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração para usos distintos e concomitantes é outro benefício desse procedimento. Fechado? Então, diante disso, o nosso gabarito realmente é a letra B de bola, porque esta é a exceção. Concluímos aqui mais uma aula para você.